A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, vamos estudar aí mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Vamos estudar a última lição desse terceiro trimestre de 2022, onde estudamos aí o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E hoje, meus queridos irmãos, vamos estudar aí, então, a última lição desse trimestre, né? A lição aí do número 13, que tem aí por título Resistindo às Sutilezas de Satanás. Então chegamos aí ao final, né, de mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical, né? Mais um trimestre abençoado, onde aprendemos muito aí com a palavra de Deus. E ao longo desse trimestre, meus amados irmãos, nós estudamos a respeito aí de várias sutilezas que Satanás aí tem usado, né? Várias sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo, né? São sutilezas aí que tentam atacar a igreja, né? Tanto dentro quanto fora da igreja. Talvez, meus amados irmãos, nunca na história da igreja esses ataques sutis estiveram aí tão intensos, né? Isto porque sabemos que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. E Satanás sabe que o seu tempo aqui na terra está se findando. Por isso, esses ataques intensos contra a igreja do nosso Senhor, né? Mas nesta lição, nesta última lição que vamos estudar, nós veremos aí que as sutilezas de Satanás têm como finalidade o enfraquecimento da igreja, para que esta aí não tenha relevância na sociedade, né? Então, frente a este desafio, queridos, a igreja então precisa se munir aí das armas espirituais para destruir aí os conselhos e toda a altivez que se levanta aí contra o conhecimento de Deus, né? Então, o que nós devemos fazer, né? O que nós devemos usar aí para resistirmos a essas sutilezas, né? Que estudamos aí ao longo do nosso terceiro trimestre, né? As formas como o inimigo tem atacado a igreja do nosso Senhor. É o que vamos estudar aqui na lição de hoje, para fechar esse trimestre tão abençoado, né? O texto áureo da nossa lição se encontra lá na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de você, e ele fugirá de vós. Queridos, então, quando nos sujeitamos ao nosso Deus, nós somos aí revestidos de poder, de unção e de autoridade. E somente assim nós vamos estar aptos a resistir aos ataques aí de Satanás contra o povo de Deus, né? Contra a igreja do Senhor. A nossa verdade prática destaca que a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. E é verdade, queridos. A submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Só que é uma pena, né? Que algumas pessoas fazem exatamente o contrário. Não aceitam aí a boa vontade de Deus e estão aí de coração aberto para toda a sujeira que o mal tem oferecido neste mundo, né? Com isso, meus amados, muitos cristãos aí acabam fracassando na sua caminhada, pois são aí, se tornam, melhor dizendo, né, presas fáceis para o nosso adversário, né? Então nós temos que estar aí sempre submissos a Deus, obedecendo a Deus, lendo a palavra, orando, jejuando, buscando a face do nosso Senhor, pois somente assim vamos ser vitoriosos nesta batalha, né? Nesta luta que nós temos, né? Jesus disse que o inferno não prevaleceria contra a igreja, né? Então a vitória é certa, a vitória já foi decretada. Só que isso não quer dizer que Satanás não vai tentar atacar a igreja. E é o que ele está fazendo, né? E muitos estão caindo aí justamente por não estar submissos a Deus, achando que isso aí talvez seja uma forma de Satanás atacar que não vai atingi-lo. Mas é engano, né? Satanás está aqui para acabar com todos nós que somos cristãos e seguimos a Deus, né? A leitura bíblica em classe, meus amados irmãos, que serve como base, né, para esta lição que vamos estudar, se encontra na carta de Tiago, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 10, que diz assim:
Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Sente as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. A introdução da nossa lição diz assim: observamos em lições anteriores como que a igreja genuinamente evangélica está sob ataque do inimigo. Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para o qual foi formada. E, infelizmente, o que se observa em muitos círculos ditos cristãos é um evangelho diluído, em que há pouca ou quase nada da essência cristã. Em vez disso, há muita mistura. Aqui o comentarista cita a respeito desse evangelho diluído, Esse evangelho diluído, que o comentarista menciona aqui, queridos, é aquele onde alguém usa apenas alguns pontos da palavra de Deus e acrescenta muitos outros, Sendo aí normalmente doutrinas humanas, ou mesmo até demoníacas. Era exatamente isso, que acontecia naquele período que antecedia aí o ministério terreno do Senhor Jesus, O nosso mestre criticou ali duramente os fariseus por deixarem de lado a essência da palavra de Deus e colocarem doutrinas ou tradições humanas aí no lugar dela, Na continuação aqui da nossa introdução, nesta lição veremos como que a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. Para isso veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. Da mesma forma, é imprescindível que tenha as Escrituras como fundamento de sua fé e prática e buscar uma vida cheia do Espírito. Por último, é mostrado que nenhum cristão sairá vitorioso nessa guerra se não possuir forte compromisso com a igreja local. A Deus toda a glória, Aqui fala também a respeito de centralizar a vida dos membros no Cristo ressuscitado, Cristo precisa, queridos, ser o centro de tudo na nossa vida. Cristo é um modelo a ser seguido, o alvo a ser buscado. Então nós temos que a cada dia nos esforçarmos aí para nos parecermos mais com o nosso Senhor Jesus. Pois somente aí estando escondidos em Cristo e recebendo a ajuda de Jesus, queridos, é que nós conseguiremos a completa vitória. Sem isso, nós seremos derrotados. O ponto 1 da nossa lição, comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Então, vida centrada em Cristo. No subtópico 1 aqui da lição, Cristo o Salvador. Diz assim a lição: escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. 1 Coríntios 2:2. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, Pedro disse: e em nenhum outro há salvação. Atos dos Apóstolos 4:12. Cristo também era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. Cristo era o centro da mensagem apostólica e de todos os cristãos. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 8:5. As Escrituras são bem claras. Não há outro Salvador fora de Jesus Cristo. Não há exceções. Quando um cristão ou igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro.
Outras formas de culto, filosofias e ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da vida. Aqui o comentarista elencou algumas das ações, que nós somos tentados a realizar quando a nossa comunhão com Cristo esfria, Quando deixamos de dar aí a Cristo o valor que ele merece nas nossas vidas, queridos, nós somos aí arrastados pelo engano do nosso inimigo, pois nós acabamos aí por nos afastar do nosso mestre. E longe do Senhor, seríamos aí presas fáceis para o nosso inimigo. Então é muito importante, queridos, sabermos que o nosso relacionamento com o Senhor está baseado na ação e na reação. O que isso significa? Isso significa, queridos, que nós teremos de Cristo o quanto nós buscarmos dele. Porém, se nós nos afastarmos dele, ele também se afastará de nós. Quer ver um exemplo? Lá em 2 Crônicas, no capítulo 15, no versículo 1 e 2, diz assim: Crônicas 15, versículo 1 e 2. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, quanto mais nós buscarmos a Deus, quanto mais nós nos aproximarmos, mais próximo Deus está de nós. Mas se esse amor por Cristo esfriar na nossa caminhada, se nós deixarmos de ter zelo pela obra do Senhor, nos afastarmos do caminho do Senhor, meus irmãos, Jesus também vai se afastar de nós. Aconteceu também com Sansão. Sansão foi fazendo as coisas erradas e o Espírito Santo de Deus foi se afastando de Sansão. Quando ele menos esperava, o Espírito Santo já não estava mais com ele. E ele acabou acontecendo tudo aquilo que nós já sabemos aí da história de Sansão, Então temos que estar aí centrado em Cristo, próximo de Cristo, E ele sempre vai estar conosco, nos ajudando aí na nossa caminhada. Subtópico de número 2, aqui desse ponto 1, que fala aqui sobre os Cristo ser o centro da nossa vida, Subtópico 2, Cristo o Senhor. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como o único Salvador, por outro jamais deve esquecer-se de que ele é o único Senhor. Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo ele como Senhor. Ser discípulo de Cristo é tê-lo como Senhor, pois como está escrito, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6, Então, queridos, ter Cristo como Salvador é o primeiro passo, na jornada cristã. Cristo se apresenta como o Redentor e nos oferece aí a reconciliação com Deus através aí do seu sacrifício vicário. Após nós entrarmos aí pela porta da salvação, que é Jesus Cristo, nós precisamos então tê-lo como Senhor da nossa vida. Ou seja, nós precisamos obedecê-lo em tudo. Ele mesmo disse, que não basta apenas chamá-lo de Senhor, é necessário obedecê-lo, conforme está lá em Lucas 6:46, Então nós temos que obedecer o nosso Senhor Jesus. Continuando aqui, o subtópico 2, Então receber Cristo como Salvador, mas não andar nele, isto é, de acordo com o seu ensino, é negar o seu senhorio. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso na fé de muitos cristãos. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra. Em outras palavras, você pode ser salvo independentemente da forma ou maneira que vive. Isso é um grande erro, meus amados irmãos. Muitas igrejas aí pregam um evangelho fácil, que diz que Jesus só quer o seu coração, que você pode vir como você está,
não importa como você anda, né? Que é como se você aceitasse Jesus apenas como seu Salvador e não como Senhor. Mas só que nós precisamos, queridos, estar em obediência a Cristo para continuarmos sendo aceitos por Deus. Para você ter uma ideia, a entrada na família de Deus depende da nossa fé em Cristo, né? A partir do momento que você aceita Cristo, que você tem fé em Cristo, você faz parte da família de Deus. Só que a nossa permanência na família de Deus, queridos, depende da nossa obediência a Cristo. Então, na realidade, o Senhor Jesus, né, tem aí a resposta para essa questão, né? Conforme está lá escrito em Mateus, capítulo 7, no versículo 21 ao versículo 23, né? Jesus mesmo já disse sobre isto, das pessoas, né, que não querem que Jesus seja o Senhor da sua vida. Mateus 7, versículo 21 ao 23 diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, queridos, devemos obedecer a Jesus, andar nos caminhos de Jesus. Muitas pessoas querem Jesus apenas como Salvador, né? Não querem que Jesus seja o Senhor da sua vida e querem andar conforme quer. E não é assim que funciona. O Sermão do Monte que estudamos no trimestre passado, sobre os valores do reino, dita as regras que nós devemos andar. Então nós temos que obedecer às regras do reino. Se somos súditos deste reino, temos que obedecer às regras. E obedecer às regras, meus irmãos, quer dizer obedecer a Cristo. Ponto 2 da nossa lição. Falamos aí sobre Cristo, né, ser o centro da nossa vida, para nós resistirmos às sutilezas de Satanás. Outro ponto importante para nós resistirmos às sutilezas de Satanás, queridos, está aqui no ponto de número 2 da nossa lição, que é o comprometimento com as Escrituras, né? No subtópico aqui de número 1, a Bíblia, a revelação de Deus. Diz assim a lição, né? Vez por outra vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e a sua atualidade. No entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus. Contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. Assim, há uma tentativa consciente e sistematizada de minar a autoridade das Escrituras. Na realidade, queridos, conforme nós já tratamos, né, em lições anteriores, nós precisamos aceitar a Bíblia como a palavra de Deus, ou então devemos rejeitá-la por completo. Não dá para crer aí em apenas algumas partes da palavra de Deus e rejeitar algumas outras. Nós, pentecostais, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível e imutável. Inclusive, né, o apóstolo Paulo, né, ele até nos exorta a respeito da credibilidade da palavra de Deus, né? Conforme ele escreveu ao seu discípulo Timóteo, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, passagem bem conhecida, né? Mas vamos ler aqui na Bíblia Sagrada. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então devemos aí, queridos, dar crédito, né? E ter respeito pela palavra de Deus, né? Na sequência aqui do subtópico 1, na verdade, esse ataque é contra as Escrituras como revelação de Deus para o homem. Deixando de ser a revelação de Deus, a Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, passível de correção. Convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. A revelação de Deus ao homem e, como tal, está sempre atualizada.
Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós nos moldarmos pelas Escrituras. Queridos, o que esses ataques revelam é que quando desferidos por alguns, né, que se intitulam cristãos, nada mais são aí do que a manifestação do desconforto desses, né, em relação às verdades bíblicas. Eu sempre gosto de falar, né, que a Bíblia Sagrada nos traz conforto e nos traz desconforto. O conforto são aquelas mensagens, né, de esperança, de vida, de amor. E o desconforto, queridos, são aquelas passagens que nos confrontam, que mexem conosco, que mostram que nós somos errados, que nós somos pecadores. Mas muitas pessoas não querem essas passagens que trazem desconforto, né? Então, como essas pessoas aí, elas não aceitam tudo o que a Bíblia diz, né? Então eles precisam conseguir aí um meio de separar, né, o que eles não gostam daquilo do que gostam e aceitam aí na palavra de Deus. Aí é que surge o problema. Daí que surge aí essa questão, né, de afirmar que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Se a Bíblia então apenas contém a palavra de Deus, né? Então eles podem aí definir o que seguir e o que deixar de obedecer, segundo ali o seu coração malvado. Mas isso é um engano, é uma sutileza de Satanás contra essas pessoas, que nós já estudamos aí em lições anteriores, né? Subtópico de número 2, ainda falando aí, né, sobre o comprometimento com as escrituras, né? Bíblia, regra de fé e conduta. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de conduta e fé. Uma igreja genuinamente evangélica precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores ético-morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. Se não fosse a mediação das Escrituras, o cristão se encontraria desnorteado na sua caminhada. Como saberíamos, por exemplo, dos malefícios da idolatria se as Sagradas Escrituras não nos orientassem sobre eles? Da mesma forma, como saberíamos que o adultério, o divórcio, a ideologia de gênero são práticas danosas que corroem e destroem o modelo de família idealizado por Deus? Somente por intermédio da Bíblia temos orientações seguras e precisas sobre isso. Então, queridos, a Bíblia é o único livro aí que deve exercer influência total na nossa vida. Pois como a palavra de Deus, ela é útil aí para ensinar e corrigir a cada um de nós naquilo em que nós estamos aí cometendo erros, né? Nenhum outro livro, queridos, tem aí a mesma autoridade sobre as nossas vidas como tem aí as Sagradas Escrituras. Pois a Bíblia aí nos transmite a vontade de Deus para a humanidade, apontando claramente aí as ações que ofendem ao nosso Deus e também aí aquelas que Ele espera que nós as façamos. Então isso, queridos, nada mais é do que nos mostrar o caminho. Lâmpada, caminho, são várias metáforas que encontramos na Bíblia Sagrada sobre a palavra de Deus. Então nós precisamos aí ter esse comprometimento com as Escrituras Sagradas, se nós quisermos aí resistir às sutilezas de Satanás, né? Subtópico 3, né? Mais uma forma aí de nós conseguirmos resistir às sutilezas de Satanás é comprometimento com uma vida cheia do Espírito. Então já falamos aí sobre Cristo ser o centro da nossa vida, já falamos sobre o comprometimento com as Escrituras Sagradas, agora vamos falar sobre o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. O subtópico de número 1, o Espírito Santo no plano da redenção, né? Diz assim a lição: é o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo. O Espírito nos trouxe a Cristo. Contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo
e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixou essa lição bem clara quando escreveu os capítulos 6, 7 e 8 da sua carta aos Romanos. Ali ele mostra que é possível ter a consciência do pecado, lutar contra ele e assim mesmo continuar subjugado. De acordo com o apóstolo, foi por meio da lei do Espírito de vida que o cristão pôde vencer a lei do pecado e da morte. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Sem o Espírito Santo é impossível vencer as sutilezas do diabo. Então, queridos, o Espírito Santo é o agente vivificador da palavra de Deus em cada um de nós. É o Espírito Santo que nos ajuda na caminhada cristã. E conforme aqui o comentarista pontuou, sem a ajuda do nosso Consolador, não conseguiríamos aí permanecer aí na jornada da salvação. Somente, queridos, se nós aí permitirmos, que o Consolador guie a nossa vida, é que nós conseguimos caminhar vitoriosos na presença de Deus. Então o Consolador, o Espírito Santo, é que nos revela aí a vontade de Deus. E através aí das Sagradas Escrituras, então, ele nos orienta sobre o caminho que nós devemos seguir, vencendo aí as sutilezas do nosso inimigo, Aqui no subtópico 2, do ponto 3, que estamos falando aí sobre o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo, a vida cheia do Espírito. Diz assim a lição: há uma obra do Espírito no interior do cristão que o santifica para Deus. Podemos dizer que essa é uma obra consagradora do Espírito. Fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo e temos o Espírito Santo presente em nós que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impurezas. Essa capacitação para a santidade permite ao cristão viver uma vida cheia do Espírito diante de um mundo hostil. Contudo, há também uma obra capacitadora do Espírito Santo. Essa capacitação diz respeito à habilitação do crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo, bem como o viver vitorioso no Espírito. Então, queridos, a vida cheia do Espírito Santo é que nos capacita aí a ter a santidade se desenvolvendo aí plenamente em cada um de nós. E não o contrário, Nós não conseguimos vencer a concupiscência se não andarmos em Espírito. O Espírito Santo vivifica a palavra de Deus em nós, fazendo com que a mesma nos transforme quando permitimos que isso aconteça, Então é através do Espírito Santo que nós temos aí o processo de santificação. É o Espírito Santo que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos mostra o caminho. E sem a santificação, queridos, que é um processo, é dia após dia, hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. É um processo que vai durar até, queridos, quando Jesus vir buscar a igreja do Senhor. Aí teremos o corpo glorificado, e aí o processo de salvação em nossa vida estará completo. Mas necessitamos do auxílio do Consolador. Ponto 4 da lição, partindo já para o final, comprometimento com a igreja local. Então falamos sobre Cristo ser o centro da nossa vida, falamos sobre o comprometimento com as Escrituras, comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo e agora, queridos, o comprometimento com a igreja local. O subtópico 1, a igreja como corpo de Cristo. Diz assim a lição: escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12 e 27. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Fica sempre em destaque a igreja como um corpo,
ou seja, uma expressão da sua dimensão coletiva. Vale lembrar aqui, queridos, que esse corpo de Cristo, em um primeiro momento, refere-se à igreja invisível de Cristo, aquela que subirá no dia do arrebatamento. Então essa igreja está aí espalhada por todo o globo terrestre, aguardando aí a volta de Cristo e anunciando aí o evangelho da salvação, É o organismo vivo do Senhor Jesus. Continuando aqui, nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado. Na metáfora dita por Paulo, no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que, assim como um membro do corpo humano, separado deste, perde sua utilidade, da mesma forma a igreja. É por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja como o corpo de Cristo. A própria palavra desigrejados torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual. Então, queridos, nem todos os que fazem parte da igreja local são participantes da igreja invisível de Cristo. Mas entendemos, a importância de estarmos reunidos na igreja local, formando aí uma grande família, e onde pode-se aí exercer o amor, a misericórdia, a paciência para com o próximo, Conforme nós mencionamos, em lições anteriores, a igreja local, queridos, é o lugar mais adequado para cada um de nós aí demonstrar cada uma das características do fruto do Espírito desenvolvida em nós, Então, quem não estiver aí ligado na igreja do Senhor, não vai ter vida. Você já viu uma perna ou um pé andando sozinho pela rua quando não está ligado ao corpo? Se a perna ou o pé estiver desligado do corpo, aquela perna ou aquele pé morre. E o membro da igreja do Senhor também é assim. Se não estiver ligado, vai morrer. Subtópico 2. O lugar e a importância de cada membro da igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo. Um templo pode ser a estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito do aglomerado de concreto, tijolos e areia. Ela é o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo, ela possui os seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui o seu lugar e função para exercer. Um desigrejado é alguém que por alguma razão não conseguiu exercer a sua função de membro no corpo de Cristo. Então, queridos, conforme nós mencionamos, na lição em que tratamos dos desigrejados, nós temos aí dois grupos principais que compõem esses irmãos, Os que se decepcionaram ali com algo e os críticos do sistema. Então, se formos tratar aí com os críticos do sistema, realmente eles não compreenderam ainda, a questão da humildade e não quiseram aí se submeter ao pastoreio de alguém chamado por Deus. Eles não encontraram o seu lugar, Vivem criticando o sistema e acabam se desligando da igreja, Mas é muito importante nós sabermos, queridos, o nosso lugar dentro da igreja, Todos nós temos um chamado dentro da igreja. Todos nós temos trabalho a ser executado dentro da igreja do Senhor. Se você ainda não sabe qual que é o seu chamado, qual que é o seu ministério, ore a Deus. Tenho certeza que no momento certo Jesus vai te mostrar qual que é o seu trabalho, a sua função dentro do corpo dele. Todos nós temos algo a exercer. E quando você descobrir o chamado, o trabalho que você tem dentro da igreja, faça isso com amor. Faça isso com zelo. Faça isso com dedicação. Faça isso com comprometimento, queridos. Como diz aqui o ponto, comprometimento com a igreja local. Vivemos um tempo, queridos, em que existem pessoas que são comprometidas com a igreja, que vão até o fundo, que vão até o final, independente da situação, das lutas, das batalhas, sempre estão ali cumprindo o seu papel, cumprindo o seu trabalho. E tem aquelas pessoas que apenas são envolvidas com a igreja local.
até começam a exercer o teu trabalho bem, mas na primeira dificuldade elas largam aquilo que estão fazendo. São apenas envolvidas na igreja local. Mas para nós resistirmos, queridos, às sutilezas de Satanás, nós temos que ter comprometimento com a igreja local. Então não sei o que está se passando com você agora. Talvez esteja passando por lutas. Você pode ser um líder de departamento, estar à frente de um trabalho, estar passando por lutas e estar aí com o pensamento de desistir. Não desista, meu irmão. Vai até o final. Comprometimento com a igreja. Independente da situação, pode ter certeza que Deus vai levantar alguém para te ajudar. Deus vai levantar alguém para te apoiar. Não desista da caminhada. Continue firme, comprometido com a obra do nosso Senhor. A conclusão da nossa lição diz assim: chegamos ao final desta lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliador da igreja. Queridos, apesar dos ataques de Satanás contra os servos de Deus, nós temos aí em Cristo a graça necessária para resisti-lo. Certos de que em conservarmos aí a nossa vida diante do Senhor, o diabo não poderá nos vencer, mas fugirá de nós. Deus abençoe a sua vida e até o próximo trimestre, se Deus assim permitir.